Olá, então vamos voltando aqui para a segunda parte do módulo 8, primeira série militar, onde nós vamos dar continuidade à divisibilidade, porém agora focado em congruência, tá bom? Então vamos começar de onde nós paramos e vamos iniciar propriedade dos restos nas expressões. A gente viu aí algumas propriedades dos restos relacionados à divisibilidade. Para que a gente vai utilizar isso? Nós vamos utilizar isso quando nós queremos saber os restos de determinadas divisões sem precisar efetuar os cálculos. Principalmente porque muitas das vezes nós vamos estar falando em relação a números muito grandes, maiores, e aí a gente vai determinar o resto sem efetuar, baseado nas propriedades. A primeira propriedade, ela fala para a gente a respeito de uma soma. Quando você tem a soma e quer dividir por um número para saber o resto, você não precisa fazer essa soma. Se você souber os restos de cada parcela divididos pelo número que está sendo dado, você consegue também fazer. Então aqui, ao invés de nós somarmos essas parcelas, nós vamos calcular o resto de cada parcela na divisão por 9. Então, 1.234 dividido por 9, você encontra resto 1, né? Como você sabe isso sem fazer a conta? Aplica a regra da propriedade de divisibilidade por 9, 2 mais 1 mais 3 mais 4, que no caso aqui dá 10, e 10 na divisão por 9 dá resto 1. 2.345 dividido por 9, utilizando a mesma propriedade, soma isso daqui. E aí, você vai ver que subtraindo por 9, que é o numeral mais próximo, você vai ter resto 5. E 3.456 também dividido por 9, você encontra resto 0. Você vai pegar esses restos e você vai somar. Então, ao invés de somar as parcelas, você soma os restos. 1 mais 5 mais 0, que vai dar 6. Então, o resto dessa soma também será 6. Eu coloquei aqui, fazendo uma prova real, fazendo na calculadora essa soma e dividindo por 9, você também encontra resto 6. Mesmo aqui, se você não quisesse fazer a conta de dividir por 9, somando 7 com 3 e 5, dá 15. E 15 na divisão por 9 dá resto 6. Então, galera, uma coisa vai puxando a outra. A segunda propriedade, ela diz respeito a um produto. Você também não vai fazer o produto, tá? Você vai fazer as divisões de cada parcela e depois multiplicar. Reparem que eu coloquei nesse exemplo os mesmos números, os mesmos numerais da soma, para facilitar, porque nós já temos o resto, tá? O resto da primeira por 9 dá 1, da segunda dá 6 e da terceira dá 0. Quando você acha o produto desses restos, você também encontra 0. Então, o 0 na divisão por 9, o resto é 0. Eu coloquei a prova real também, fiz na calculadora, para mostrar para vocês que o produto desta aqui dá este numeral aqui grandão. Na divisão por 9, o resto é 0. Professora, eu não quero fazer também essa divisão. Soma aqui, ó. 1 mais 7 mais 3 dá 11. 11 com 16 dá 27. 27 dividido por 9 também dá resto 0. Então, mais uma propriedade para ajudar. E por último, você tem uma propriedade relacionada à potência. Essa propriedade a gente vai usar bastante, tá? Como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a potência, claro, nós não vamos resolver. Vamos pegar o 41, que é a base dessa potência aqui nesse exemplo, e vamos dividir por 9. Quando eu faço isso, eu encontro nessa divisão um resto. Esse resto aqui me interessa. Futuramente, já, a gente vai ver que eu posso estar fazendo isso porque eu vou estar trabalhando com números congruentes. Números que possuem o mesmo resto na divisão por 9, tá? Então, eu peguei 41, que é a minha base, dividi por 9, encontrei resto 5. Esse novo resto, eu elevo a potência dada. E aí fica muito mais fácil. 5 elevado a 3 dá 125. Divido por 9, essa nova potência, e vou encontrar resto 8. Então, eu posso dizer que 41 elevado a 3 por 9 também dá resto 8. Eu fiz aqui, só para conferir com vocês,
41 vezes 41 vezes 41. Eu encontrei 68.921, que dividido por 9 também dá resto 8. Professora, mais uma vez, como eu sei que dá resto 8? Gente, é tão fácil, soma os algarismos. 6 mais 8 mais 9 mais 2 mais 1, tá? E aqui você vai ter, ó, 17, 26. 26. 26 dividido por 9, você dá resto 8. Por quê? 26 dividido por 9, você faz a continha aqui, ó. 26, o número anterior que é divisível por 9 é o 18. E o 18 para 26 dá 8, tá bom? Próximo. Baseado nessa propriedade, é muito importante a gente falar de base, potência e resto, porque vocês vão ter um leque muito grande para poder descobrir os restos de potências grandes. Esse método vai se basear na propriedade 3 e na propriedade 2. Olhando assim, parece complicado, mas a gente vai ver agora já no exemplo. Eu vou pegar 1.234 elevado a 1.234, eu vou dividir por 5. O fato é, você não vai fazer essa potência, você não vai fazer esse cálculo. Então, vamos pegar essa base e vamos escrever esta base de uma outra forma. Como a gente pode fazer? Nós vamos pegar 1.234 e vamos dividir por 5. Então, pega a base, aplica a propriedade 3, que é dividir pelo número. Quando você divide 1.234 por 5, você encontra o resto 4, porque se é divisível por 5, o último número aqui que foi divisível por 5, o resto era 0, né? O último algarismo era 0, e 0 para 4 é 4. Então, esse novo resto é a minha nova base. Então, eu vou ter 4 elevado ao expoente, que é 1.234. A partir disso, nós vamos ter que fazer uma análise dessa base, tá? Como assim? Eu vou pegar e eu vou fazer o estudo do comportamento das potências de 4. 4 elevado a 1 na divisão por 5 tem o resto 4. 4 elevado a 2 na divisão por 5, eu tenho o resto 1. Olha lá. 4 elevado a 2 é 9, dividido por 5 dá resto 1. Eu vou observar que agora eu vou ter uma repetição. Do 4 elevado a 3 dividido por 5, eu vou ter um resto 4. Se eu for continuar, eu vou ter um outro resto 1 e assim sucessivamente. Então, eu acabei já de analisar o comportamento do resto nas potências de 4. E o que eu percebo? Eu percebo que o resto 1, ele se repete em períodos de tamanho 2. Ou seja, o resto é 4 se o expoente é ímpar. E o resto é 1 se o expoente é par. Se o resto é 1 com o expoente par e o expoente da minha questão ele é par, então o resto da divisão deste número por 5 também será 1. Ok? Vamos então agora com outro exemplo. Um exemplo que já quer mais um pouquinho de trabalho. Eu tenho esse número, 7.849 elevado a 493 na divisão por 11. Bem, baseado no que você tem aí para resolver a questão, nós vamos pegar e vamos mais uma vez pegar essa base e vamos dividir por 11. Quando eu divido essa base por 11, eu vou encontrar resto 6. Esse meu resto eu elevo à mesma potência que eu tinha. E aí, como essa base é 6, eu vou estudar o comportamento dessa base 6 na divisão por 11. 6 elevado a 1, eu vou ter resto 6. 6 elevado a 2, dividido por 11, eu vou ter resto 3. 6 elevado a 3 na divisão por 11, eu vou ter resto 7. Eu vou fazendo esse estudo de comportamento até eu encontrar o 1, ok? E eu percebo que o resto 1 na divisão por 11 foi na potência 6 elevado a 10. O que eu faço? Eu vou pegar e vou este número aqui, que é o meu expoente, 493, e eu vou ficar sabendo que a cada grupo de 10 eu tenho resto 1. Então, eu vou pegar a minha potência, 493, e vou dividir por 10. E eu vou encontrar o resto 3. O que eu faço? Eu vou aqui no meu estudo do comportamento
e eu vejo que quando o meu expoente, o resto, é o mesmo do 6 elevado a 3, que é 7, ok? Então, o resto da minha resposta vai ser o mesmo de 6 elevado a 3. Por que 6 elevado a 3? Porque foi o resto da minha divisão por 10, tá bom? Existem outras formas, a gente vai passo a passo, tá bom? Por isso é que nós vamos falar de congruência, para facilitar um pouco a vida da gente, tá bom? Quando eu falo de congruência, eu falo que em matemática, ser congruente significa que um número possui a mesma classe de equivalência do outro, isto é, quando nós dividimos por um mesmo número, deixa o mesmo resto. Então, suponhamos que você tem um número A e B inteiro e um número M inteiro positivo. Eu digo que A é congruente a B, módulo M, isto é, na divisão por M, se somente se A menos B é múltiplo de M. O que significa? Significa eu escrever que A é congruente a B, módulo M. Lembrando que o sinal de congruência na matemática são esses 3 traços. Se somente se o M divide A menos B, ok? Então, os números podem ser congruentes quando eles possuem o mesmo resto numa divisão por M. E aí, eu vou pegar aqui um exercício na prática. 2 números, 148 e 15. Se eu pegar 148 e dividir por 7, eu vou ver que vai dar 21, e escrevendo este número na forma euclidiana, eu tenho 21 vezes 7 mais 1. Significa que na divisão por 7 sobra resto 1. 15 dividido por 7 é a mesma coisa que 2 vezes 7 mais 1. Que na hora de eu dividir, eu encontro 2 e sobra resto 1. Reparem que tanto 148 quanto 15, na divisão por 7, encontramos o resto 1. Vamos escrever desta forma aqui. Bem, 148 é congruente a 15 módulo 7. Significa que deixam o mesmo resto na divisão por 7. Se somente se 7, que é o meu divisor, divide a diferença deste número pelo outro, 148 menos 15. Vamos verificar? 148 menos 15 é 133. E 133 dividido por 7 dá resto 0. É claro, olha lá, soma aqui. 3 mais 3, 6 mais 1, 7. Então, 133 dividido por 7 dá resto 0. Portanto, vale a propriedade de congruência. Vamos ver as propriedades de congruência mais importantes que servem para a gente na solução de problemas tipo esses de encontrar os restos. No livro de vocês tem mais de 10 propriedades de congruência. Eu coloquei aqui 5, mas as mais importantes para a gente são as 3 primeiras. A primeira propriedade que diz que um número é congruente a 0, módulo M, se este número divide A, se M divide A, tá? A é congruente a A, módulo M, então o número é congruente a ele mesmo. E o número é congruente a B, módulo M, se somente se B é congruente a A, isto é, se 2 é congruente a 5 num determinado módulo, 5 é congruente a 2. É isso que quer dizer, tá? Vale a ida e vale a volta no mesmo módulo. E aí mais 2 propriedades, A congruente a B, módulo M, e B congruente a C, módulo M, se somente se A for congruente a C, módulo M. E A congruente a B, módulo M, e C congruente a D, módulo M, se A mais C é congruente a B mais C, módulo M, e A menos C congruente a B menos C, módulo M. Então, vale a soma e vale a subtração. Então, galera, vamos partir para um teorema que vai concluir isso daí e vai nos ajudar muito nos exercícios. É um teorema que fala a respeito dos números primos e congruência. Significa, se o módulo for um número primo, se você estiver dividindo pelo número primo, então, basicamente, se você tiver aqui, primeiro, A elevado a esse número primo congruente a A, módulo P. Então, se aqui for um número primo, 7. Se A tiver elevado a 7,
vai ser congruente a A se for um módulo, esse próprio 7 aqui. E uma outra propriedade. Se você tiver um número primo aqui no módulo, e aqui você tem esse número primo menos uma unidade, isto aqui vai ser congruente a 1. Significa, por exemplo, se aqui você tem A elevado a 7 menos 1, que é 6. A elevado a 6, por exemplo. Será congruente a 1 se aqui for um módulo de 7. Então, se aqui você tiver um 7, aqui você tiver um 6, a resposta dessa congruência sempre vai ser 1. Como a gente vai utilizar isso? Eu trouxe aqui uma aplicação para mostrar que essa soma é divisível por 13. Bem, divisível por 13 significa que é módulo 13. Significa que 13 é um número primo, né? Então, a gente vai tentar utilizar esse teorema de Fermi. Você tem aqui 2 elevado a 50 mais 3 elevado a 50. Eu vou, primeiramente, escrever 2 elevado a 50 na forma euclidiana, essa minha potência aqui. Como? 4 vezes 12 mais 2. Por que me interessa escrever aparecendo o 12 aqui, a forma euclidiana? Porque eu tenho o teorema de Fermi, sabendo que 13 é primo, se aparece o 12, eu já tenho uma saída. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 4 vezes 12, que é 48, e sobra 2. Isso aqui é a mesma coisa que eu colocar ao contrário, 12 vezes 4, e como aqui é uma soma, eu posso ter a mesma base elevado a 2. Então, eu tenho que 2 elevado a 50 é congruente, é a mesma coisa, né? Deixo mesmo o resto no módulo 12. 2 elevado a 12, pela teoria do teorema de Fermi, isso aqui vale 1, né? Porque o 12 é o P menos 1, é o 13 menos 1. 1 elevado a 4 dá 1. 1 vezes 2 elevado a 2 é 2 elevado a 2. Então, eu vou deixar essa resposta separada aqui. O 3 elevado a 50, eu vou fazer do mesmo jeito. Vai ficar 4 vezes 12 mais 2. Troco, passo o 12 para cá e o 4 para cá, transformo essa soma do expoente, desmembro num produto de bases iguais, 3 elevado a 2. 3 elevado a 12, pelo teorema, eu já sei que é 1. 1 elevado a 4 é 1. 1 vezes 3 elevado a 2 dá 3 elevado a 2. Então, eu tenho que 2 elevado a 50 é 2 elevado a 2, está aqui. E 3 elevado a 50 é 3 elevado a 2. Somando, 2 elevado a 2 dá 4. 3 elevado a 3 dá 9. 9 com 4 dá 13. Opa, 13 módulo 13 é 0, porque 13, né? Módulo 13 dá 0. Nós vimos lá na nossa teoria, tá bom? Nós vimos lá na nossa propriedade, beleza? Então, se nós encontramos resto 0 nessa divisão por 13, é porque é divisível por 13, tá bom? Vamos pegar aqui, para finalizar, eu trouxe mais 2 exemplos, onde a gente vai usar um pouquinho de cada coisa. Vamos dividir, vamos pegar aqui o número, ok? E vamos determinar o resto da divisão por 7 do número 2 elevado a 257. Eu não vou resolver essa potência, já sabemos disso. Vou pegar esta potência e vou escrever na forma euclidiana, ok? Por que eu vou fazer isso? Pelo mesmo motivo do exercício anterior. Eu já percebi que aqui é uma divisão por 7. Então, é módulo 7, é um número primo. Então, se aparecer o 6, que é o P menos 1, me facilita. Então, eu dividindo aqui por 6, tá? Eu vou ter 257 por 6, vai dar 6 vezes 42 mais 5, tá? Por isso, eu optei em dividir por 6 para aparecer o P menos 1. Então, 2 elevado a 257 é a mesma coisa que 2 elevado a 6 vezes 42 mais 5. Mesma coisa que eu fiz no exercício anterior, eu vou pegar e vou escrever esse 6 como 7 menos 1, para mostrar que ele é o meu P menos 1. É o meu módulo 7, o meu P é 7, elevado a 42 vezes 2 elevado a 5,
porque aqui, ó, essa soma é oriunda de uma potência de bases iguais. 7 elevado a 7 menos 1 é 2. 2 elevado a 7 menos 1 é 2 elevado a 6, que é o meu P menos 1. Isso aqui eu já sei por propriedade do teorema de Fermat, que é 1. 1 elevado a 42 vezes 2 elevado a 5 módulo 7. 1 elevado a 42 é 1 vezes 2 elevado a 5 módulo 7. 2 elevado a 5 é 32. 32 na divisão por 7, sobra resto 4. Logo, o resto dessa divisão por 7 também é 4. Beleza? Ok? Muito bom. Vamos finalizar, então, com um exercício aqui que é meio que uma pegadinha. Parece que nós teremos muito trabalho, mas nós não vamos ter. É uma divisão por 10. 10 não é primo, não vou usar o teorema de Fermi. Então, eu só tenho uma solução, né? Eu vou pegar e vou analisar a minha base 6 ali. Já é uma base pequena. E eu vou analisar as potências de base 6. Gente, quando eu faço as minhas potências de base 6, eu tenho ali, olha lá, 6 elevado a 1, 6. 6 elevado a 2, 36. Eu não estou falando de resto. Eu estou falando da resposta das minhas potências. O que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que todo 6 elevado a qualquer número, o numeral que eu encontro, a ordem das unidades, ela sempre é 6, certo? Então, nós sabemos que em uma divisão por 10, o resto será sempre o algarismo das unidades. Porque para ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Se ele não termina em 0, é porque ele deixa o resto da classe da ordem das unidades. Então, se o resto da potência acima é 6 também, porque a base 6 sempre tem algarismo das unidades na resposta. Então, qual o resto da divisão de 6 elevado a 2015? Não importa qual será essa potência. Eu sei que sempre terá o algarismo 6 nas unidades. Para eu saber o resto de uma divisão por 10, basta olhar justamente esse algarismo. Se esse algarismo é 6, então o resto também será 6. Galera, até a próxima. Bom estudo. Façam os exercícios, assistam às aulas ao vivo e até o próximo vídeo. Beleza? Tchau, tchau.